Fala, concurseiro, se você não me conhece, meu nome é Samuel Luiz, este é o Legislação. Mais uma aula de exercícios aqui sobre o direito de ação. Vamos praticar para detonar as bancas no dia da prova. Um conteúdo bastante complexo, mas estamos fazendo exercício aí para massificar o que foi visto na aula teórica. Então, vá assinando o canal, ativando as notificações, deixando o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e ajude outras pessoas. Já fez isso? Assinou o canal, ativou as notificações, deixou o like. Então, bora pro vídeo! Direito Processual Civil, nosso curso completo e 100% gratuito, que veremos na aula de hoje. Mais exercícios aí sobre o direito de ação. Então, sem mais enrolação, vamos iniciar. 2018, Inas do Pará. Core, Mato Grosso do Sul, assistente jurídico. Ao longo do tempo, várias teorias surgiram a respeito da natureza jurídica da ação e da sua relação de dependência com o direito de ação. A teoria expressamente consagrada no Código de Processo Civil, que defende a existência do direito de ação, não depende da existência do direito material, mas sim das condições da ação, Então, qual é a teoria adotada aí pelo Código de Processo Civil? Teoria eclética, teoria abstrata do direito de ação, teoria concreta da ação ou teoria imanentista? A, B, C ou D? Pause, faça e depois acompanhe a resolução. Vamos lá, 3, 2, 1, bora responder. Qual é a norma? Código de Processo Civil, que a questão está nos cobrando. Direito de ação não depende da existência do direito material, mas sim das condições da ação. Qual teoria é essa que nos traz o Código de Processo Civil? A. Teoria eclética do direito de ação, certo ou errado? Aqui vai estar correto. Logo de cara, a banca aí já resolveu a nossa vida, né? Teoria eclética do direito de ação, exatamente isso. Há a separação do direito de ação e do direito material, mas ele é independente, autônomo, mas é condicionado às condições da ação. Quais são elas? Legitimidade e interesse. Então, essa é sim a teoria adotada pelo Código de Processo Civil. O direito de ação é autônomo, abstrato, mas é condicionado. A distinção do direito material e o direito de ação. Ele é condicionado às condições da ação, interesse e legitimidade. Se não tiver as condições da ação, sentença terminativa sem resolução do mérito. Preenchido as condições da ação, a parte adquire o direito a uma sentença de mérito favorável ou não à sua pretensão. O direito de peticionar, ele é incondicionado. Independentemente de você ter o direito material, você pode ir lá no Poder Judiciário, peticionar ao Poder Judiciário. Mas para ser analisado o mérito, você tem que preencher as condições da ação, interesse ou legitimidade. E por fim, as condições da ação, elas são analisadas durante todo o processo, é matéria de ordem pública, durante todo o processo até o trânsito julgado. E essa aqui é a teoria adotada pelo Código de Processo Civil. Vimos bem detalhadamente isso na aula. Então, já achamos aqui a resposta, mas passaremos pelas demais mesmo assim. B, teoria abstrata do direito de ação, certo ou errado? Já sabemos que está errada. A teoria abstrata não foi adotada pelo Código de Processo Civil. A teoria abstrata do direito de ação, ela traz a separação aí do direito material para o direito de ação. O direito de ação é autônomo e é incondicionado, não tem condições da ação. Legitimidade e interesse vão ser analisados só lá no mérito, não há condição para o exercício do direito de ação. É isso que nos diz a teoria abstrata do direito de ação, que não foi adotada aí pelo Código de Processo Civil. Tá aí. É o direito à obtenção de um pronunciamento do Estado no exercício da função jurisdicional. Obter uma resposta do juiz favorável ou não. O direito de ação é incondicionado, ele é autônomo e independente, não tem nenhuma condição da ação. O direito de ação pode existir sem o direito material. Não é necessário ter o direito material para propor uma ação. O interesse e a legitimidade são assuntos de mérito. É isso que nos diz a teoria abstrata. C. Teoria concreta do direito à ação foi adotada pelo Código de Processo Civil? Certo ou errado?
Aqui vai estar errado, né? Teoria concretista não foi adotada pelo Código de Processo Civil. Daí ela também separa o direito material do direito de ação, mas ele é condicionado. O magistrado só vai entrar no mérito da causa se aquela tutela jurisdicional for favorável ao demandante. Se não for favorável, ele não vai adentrar no mérito da causa. Então, teoria concretista também não foi adotada pelo novo Código de Processo Civil. E D, teoria imanentista, também não foi adotada pelo Código de Processo Civil. É a única em que não há a separação. Aqui, o direito de ação e o direito material são uma coisa só. O processo civil está contido no direito material. Ele é um mero procedimento. É o direito material em movimento. Então, teoria imanentista ou civilista não foi adotada pelo novo Código de Processo Civil. Então, questão 1, assertiva A. 2. 2018, CESP, CEBRASP, STJ, Técnico Judiciário, julguem o item a seguir a respeito das ações no processo civil. O Código de Processo Civil estabelece duas condições para se postular em juízo: o interesse de agir e legitimidade da parte. Certo ou errado? Pause, faça, depois acompanhe a resolução. 3, 2, 1. Bora responder. Qual é a norma? Processo Civil, Código de Processo Civil. O que a questão está nos cobrando? As duas condições para postular em juízo são o quê? Interesse de agir e legitimidade da parte. Certo ou errado? Aqui vai estar correto, exatamente esse é o conceito aí do artigo 17 do novo Código de Processo Civil. As condições da ação são interesse e legitimidade. Está correto isso daí? Já cansamos de ver elas aqui nessas aulas, né? Para postular em juízo é necessário ter o quê? Interesse e legitimidade são condições cumulativas para exercer o direito de ação. Lembrando que a possibilidade jurídica do pedido está incluída aí no interesse de agir. Então, próxima questão aqui, 2017, CESP, CEBRASP, TRF 1, Técnico Judiciário, novamente, com base no novo Código de Processo Civil, a respeito dos aspectos relativos à ação, julgue o item a seguir. Os vícios relativos ao interesse de agir e à legitimidade podem ser reconhecidos a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado da ação. Certo ou errado? Pause, faça e acompanhe a resolução, hein? Vamos lá, 3, 2, 1. Pausou, fez? Vamos lá. Qual é a norma? Novo Código de Processo Civil, Direito Processual Civil, que a questão está nos cobrando. Ela quer saber se os vícios de interesse e legitimidade podem ser reconhecidos a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado. Certo ou errado? Aqui vai estar errado, né? O CESP é bem malvado. Ele coloca que pode até depois do trânsito em julgado? Não pode, né? Os vícios de interesse de agir e legitimidade, eles podem ser reconhecidos até o trânsito em julgado, com base na teoria eclética que foi adotada pelo novo Código de Processo Civil, é matéria de ordem pública, né? É isso que vai diferenciar ela da teoria da asserção. Cuidado, hein? Vamos lá, isso está totalmente errado, mesmo após o trânsito em julgado? Não. Então, ela pode sim ser analisada durante todo o processo. É matéria de ordem pública, né? Teoria eclética, a separação do direito de ação e do direito material, traz as condições da ação, interesse e legitimidade. Então, o direito de ação ele é autônomo, mas é condicionado às condições da ação. Não preencheu, a parte adquire o direito a uma sentença de mérito. Então, é isso que nos traz aí a teoria eclética que foi adotada pelo Código de Processo Civil. Próxima questão aqui, 2017 FCC TRF 5, analista judiciário. Considere o novo Código de Processo Civil para responder a questão acerca da jurisdição e da ação. A. Carece de interesse o autor da ação que se limita a pleitear a declaração da autenticidade do documento. B. É permitido pleitear direito alheio em nome próprio, independente de autorização normativa, desde que demonstrado interesse. C. É inadmissível ação meramente declaratória, caso tenha ocorrido a violação ao direito. D. O interesse do autor pode se limitar à declaração do modo de ser de uma relação jurídica. E E. Havendo substituição processual, o substituído não será admitido intervir como assistente litisconsorcial. A, B, C, D ou E. Pause, faça e acompanhe a resolução. Vamos lá, 3, 2, 1. Bora responder qual é a norma. Código de Processo Civil, Direito Processual Civil. O que a questão está nos cobrando? Ela quer a resposta
correta. Então vamos lá. A. Carece de interesse o autor que se limita a pleitear declaração da autenticidade de documento. Ele não vai ter interesse em pleitear só a declaração se é autêntico o documento? Certo ou errado? Aqui vai estar errado, né? É claro que ele tem interesse de ir até o Poder Judiciário para que o Poder Judiciário declare aí se o documento é verdadeiro. Então, o interesse do autor pode se limitar sim à declaração. Por quê? Porque aqui paira uma dúvida com relação a esse documento. Então, a parte pode ir lá no Poder Judiciário para obter uma certeza. Então, isso aí está errado. Artigo 19 aí, o interesse do autor pode limitar-se à declaração do quê? Da existência, inexistência ou modo de ser de uma relação jurídica. Aqui há uma dúvida com relação a essa relação jurídica. Ou ele pode ir ao Poder Judiciário para ter certeza com relação ao documento, se ele é autêntico ou é falso. Então, ele vai até o Poder Judiciário para ter certeza ou da relação jurídica ou de um documento. Então, a questão erra quando fala que ele carece de interesse. B. É permitido pleitear direito alheio em nome próprio, independente de autorização normativa, desde que ele demonstrado interesse? Certo ou errado? Aqui vai estar errado, né? Tem que ter autorização normativa, tem que ser casos previstos em lei, a legitimidade extraordinária só em casos previstos em lei. É o que está falando aí, né? A questão traz a legitimidade extraordinária, mas fala que não precisa de autorização normativa, precisa sim. Isso aí é o erro da questão. Vamos ver aqui. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Então, a regra é o quê? A legitimidade ordinária. A parte vai pleitear direito próprio. E a exceção é a legitimidade extraordinária, que é a substituição processual. A parte pleiteia direito alheio em nome próprio, né? Nós demos o exemplo lá do sindicato. Então, aqui um terceiro passa a atuar no processo só em casos excepcionais expressamente previstos em lei. É sinônimo de substituição processual. Por exemplo, o sindicato vai poder defender a categoria no caso de descumprimento de acordo coletivo. Como? Ele vai ajuizar uma ação em nome do sindicato para defender o direito dos associados. Então, ele está ajuizando uma ação em nome próprio por interesse alheio, em defesa de interesse alheio. Então, mais uma errada aí, a B. C. É admissível a ação meramente declaratória caso tenha ocorrido a violação a direito? É inadmissível, né? A questão está falando. Certo ou errado? Aqui vai estar errado, né? É claro que é admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha sido violado o direito. É isso que nos diz o artigo 20 aí do novo Código de Processo Civil. Tá ali em cima, é admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação ao direito. E D. O interesse do autor pode se limitar à declaração do modo de ser de uma relação jurídica? Certo ou errado? Aqui vai estar correto, exatamente. Esse aí o conceito que nos dá o Código de Processo Civil. Tá aí. O interesse do autor pode se limitar sim à declaração do quê? Da existência, inexistência ou modo de ser de uma relação jurídica. Por exemplo, um documento lá que tem uma cláusula incoerente, que para dúvida sobre a cláusula contratual. Então, essas partes podem ir até o Poder Judiciário para que ele traga certeza àquela cláusula contratual. Inclusive, tem uma súmula do STJ a respeito disso daí. Então, o interesse do autor pode se limitar ao quê? A declaração, existência, inexistência ou modo de ser de uma relação jurídica ou quanto à autenticidade ou falsidade de documento. Tem uma dúvida, ele vai ao judiciário para ter uma certeza. Então, letra D é a resposta correta e já sabemos que está errada, mas vamos ver onde está o erro. Havendo substituição processual, ao substituído não será admitido intervir como assistente litisconsorcial, certo ou errado? Aqui vai estar errado. Claro que ele pode sim intervir como assistente litisconsorcial no caso de houver substituição processual. Isso aí está errado, será admitido sim. Vamos ver. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial. É isso que nos diz o Código de Processo Civil, artigo 18. Então, se houver a substituição processual, aquele substituído vai poder ir lá como assistente litisconsorcial, vai poder produzir provas, trazer testemunhas, entre outras coisas mais. Ele vai poder atuar aí
no processo como assistente litisconsorcial. Então, a E está errada, né? Então, lá, a assertiva D, a correta, 2019, CESP e SEBRASP, TCE de Rondônia, procurador aqui, com base no novo Código de Processo Civil a respeito da jurisdição e ação, analise a opção correta. É permitida a postulação de direito alheio em nome próprio, desde que autorizado pelo ordenamento jurídico, certo ou errado? 3, 2, 1, bora responder. Qual é a norma? Novo Código de Processo Civil. E o que a questão está nos cobrando? É permitida postular direito alheio em nome próprio, se autorizado pelo ordenamento jurídico, certo ou errado? Aqui vai estar correto, é a substituição processual, legitimidade extraordinária, só em casos excepcionais previstos expressamente na legislação, exatamente que nos diz o novo Código de Processo Civil. Tá aí, ó, legitimidade extraordinária. A parte pleiteia direito alheio em nome próprio, quando? Só em casos excepcionais previstos no ordenamento jurídico e é sinônimo aí de substituição processual, é o caso do sindicato defendendo os seus associados, seus filiados. Então, acabamos aqui as aulas de exercícios sobre direito de ação. Vimos bastante coisa aí para massificar o conteúdo. Se você gostou da aula de hoje, se ela foi de você de alguma forma, assine o canal, ative as notificações, deixe o seu like aí, coloque algo nos comentários, dúvidas, sugestões ou reclamações. Mais dicas e informações no Instagram, @legislaação. Eu fico por aqui, até a nossa próxima aula aqui no nosso canal. Meu nome é Samuel Luiz e você está no Legislação. Já estou ficando sem voz. Valeu, pessoal. Até a próxima aula.